Música escrita, música não escrita. Música clássica, música popular, como se diz no Brasil. Outro dia um aluno me disse, música clássica é porque está escrita, mas aí eu não faço música clássica e eu tenho um livro editado. Quer dizer, eu sou um músico clássico? Não. Tem influência da música clássica? Tem influência da música clássica. Como tem influência do jazz, como tem influência dos Beatles, como tem influência da música na Argentina, como tem uma forte influência da música brasileira, como tem influência da música cubana, como tem influência da música europeia hoje em dia. O jazz feito na Europa, com toda certeza. Então, quer dizer, o simples fato da música estar escrita não me torna um músico erudito. E uma música não ter sido escrita, agora, temos que ver de onde vem isso. Por que a música clássica é escrita, foi escrita? A perpetuação da música clássica, ela deu-se através da escrita. A única maneira do repertório de Bach ter chegado até hoje, ter sobrevivido até hoje, ter sido expandido como foi, né? Divulgado, etc., foi pela escrita. Não havia gravação. Um dia, tendo uma conversa com uma pessoa, ela me disse, Beethoven não gravou discos porque... E eu falei, peraí, Beethoven não gravou discos? Não, nem continua o teu raciocínio. Beethoven não gravou discos? Acho que na época de Beethoven não existia discos, não existia o fonograma. Então, a única maneira de registrar música era através do papel. E por que a música popular, né? Música dita popular, o papel ele é mais pobre? Repara, isso é uma conversa interessante. Ele é mais pobre porque a escrita deixou de ser a única forma de perpetuação dessa música. Os fonogramas vieram suplantar isso. Então, quer dizer, a pauta ela passa a ser, de certa forma, mais empobrecida, muitas vezes com melodia e harmonia. Ou seja, não há nenhum guia rítmico na mão esquerda. Ou muitas vezes uma música para piano ela vai aparecer só com uma clave de sol e cifra. Repara só, do ponto de vista interpretativo, pode ser uma pauta mais pobre, mas ela pressupõe um maior conhecimento, um background cultural maior do intérprete. Porque, por exemplo, aparece uma partitura onde eu estou escrito assim, não tem nenhum andamento, não tenho indicação rítmica de mão esquerda, só tem a melodia, e está escrito assim, do lado, swing ou bossa. Pressupõe que o intérprete, além de saber ler cifra, ele tem que entender que swing ele vai ter que articular diferente de even, né? Olha a quantidade de informação que está embutida numa pauta empobrecida. E sobre a coisa da escrita ainda, repara, tem uma coisa muito interessante. Essa mesma pauta, por exemplo, pega um songbook ou um real book, que é melodia e cifra, muitas vezes já vi, né? Imagina um quarteto com piano, contrabaixo, bateria e saxofone. A mesma pauta para todos. Tirando a questão do saxofone ser transpositor, muitas vezes ele está tocando, a pauta está em dó. Então olha que interessante, a mesma pauta serve para todos os músicos. Ou seja, há um lugar comum na leitura desse repertório que faz com que todos os músicos consigam ler a mesma pauta. Isso é impensável dentro da música clássica, né? A pauta do violista é completamente diferente da pauta do cellista, cada um no seu quadrado ali fazendo sua função. O equivalente a isso, talvez na música popular, seja, por exemplo, uma música de câmara dentro do contexto da música popular, uma big band, por exemplo. Você não tem, ok, então aí, mesma pauta tudo. Não, você tem arranjo, a música vai ser escrita. Atenção, que tem uma música popular, tem uma imensa obra que foi registrada mesmo. Por exemplo, tem o songbook do Egberto Gismonti, tem o songbook de transcrições do Gonçalo Rubalcaba, tem o songbook dos Children's Songs do Chick Corea. Tem, mas não é tão comum. Tem um imenso repertório nunca escrito. Eu acho que essa questão da leitura para o músico dito popular tá no mesmo lugar onde a improvisação está para o músico erudito, vamos dizer assim, né? O músico erudito não tem, a priori, um problema com leitura. O músico popular, a princípio, não tem um problema com improvisação. Tem um problema com leitura, é mais comum, e vice-versa. Ou seja, você desenvolve mais a orelha, desenvolve menos o caráter visual, a leitura da peça. Depois tem uma coisa interessantíssima. O intérprete dentro da música popular, falando de um solista, no caso um pianista, por exemplo, o intérprete dentro desse repertório, ele é intérprete barra arranjador barra compositor, ou seja, com um caráter composicional enorme. Repara, você não vai ouvir o Bill Evans tocando o arranjo do Monk, você não vai ver o Keith Jarrett tocando o arranjo do Chick Corea, você não vai ver o Herbie Hancock tocando o arranjo do Bud Powell. Quando ouvir o Brad Mehldau tocando uma peça, você fala assim, arranja do Brad Mehldau. Ou seja, o pianista aqui, falando do pianista, o músico aqui, ele é um músico barra arranjador. A pauta vai ser matéria-prima para uma criação maior. Falando de uma canção, por exemplo, quando você toca em modo piano solo ou guitarra solo, que é uma canção com letra, por exemplo, a princípio isso é uma redução, né? Porque para já não tem a letra. Não tem a letra, a não ser que você cante, é uma redução.
Depois, imagina o que caracteriza aquela canção, sei lá, o caráter rítmico. Quando você toca sozinho, o que que você vai... Se você não pode, não tem o baixo, não tem a bateria, por exemplo. O que que eu vou abrir mão, o que que eu não vou abrir mão? Como que eu vou fazer essa decodificação desse ritmo para um modo solo? Isso me obriga a ter que me virar, se essa peça não estiver escrita, e dar meu pulo aqui, achar uma solução para resolver isso. E para fechar uma reflexão. Culturalmente, para já as escolas de jazz, as escolas de música popular, a Berklee é de 64, se eu não me engano. Então, começaram nos anos 60. Nos anos 60, nos Estados Unidos, tinha 4 escolas de jazz. Isso tudo é recente ainda, né? Repara, ainda não há uma cadeira de piano solo num conservatório, numa universidade. Não há cadeira. E detalhe, quase uma escola estilística. Você tem muita produção de piano solo, por exemplo, para falar do piano. Entretanto, não há. Por quê? Por isso, por acaso, foi tema do meu mestrado. E alguns grandes educadores e pianistas que eu entrevistei, quando essa pergunta sempre suscitava uma reflexão maior. Cheguei à conclusão através das respostas de que uma cadeira de piano solo, por exemplo, ela teria que passar necessariamente por uma escola clássica. Ou seja, se você fosse fazer uma cadeira de piano solo, seu curso fosse tirar o curso de piano solo em música popular, você teria que ter cadeiras de música erudita, teria que fazer repertório erudito. É uma reflexão interessante. Em 2017, quando eu comecei a ir a Israel dar aulas e também a tocar, sobretudo tocar, mas sempre dando aulas. O que me impressionou muito numa escola em Israel, é uma escola preparatória para a hebraica, para a Universidade de Jerusalém, que os meninos com 15 anos, fazendo secundário de um curso técnico, numa escola de jazz, todos estudavam música clássica. Todos os pianistas passavam pelo repertório clássico. Essa bagagem de possibilidades interpretativas que o repertório clássico te dá, porque já foi feito tanta coisa, isso é uma questão a se considerar. Existe uma abertura interpretativa enorme pelo fato da pauta ser mais empobrecida, vamos dizer assim.